no fim do penúltimo século do segundo milênio, na cidade alagoana de Murici, residia o casal Félix e Rosa Amélia Silveira. Nesse lar, no ano de 1883, em 26 de janeiro, nascia um menino que recebeu o nome de João Augusto da Silveira. A mãe era de prendas domésticas, o pai tenente da Guarda Nacional. Esse menino só não teve a alegria de conviver muito com o pai, que faleceu quando João contava apenas com 3 anos de idade. Dona Rosa decidiu mudar-se para o estado de Pernambuco, deixando com certeza sua amada Alagoas com doces recordações. Foi residir na cidade de Paulista, próxima de Recife, Pernambuco, porque ali havia possibilidade de trabalho aos filhos mais velhos, na fábrica de tecidos que tinha o nome de Tecelagem Paulista. Foi lá que João viveu a maior parte de sua infância. João Augusto cursou o primário em Paulista. Foi aluno muito aplicado. Seus professores Alfredo, Agostinho de Melo, Joaquim Pinto Ribeiro e Padre Emídio tinham o costume de visitá-lo em casa. A educação do menino, aliada a seu interesse pelos estudos, despertou no Padre Emídio o desejo de encaminhá-lo a um seminário católico para ser preparado para o exercício do sacerdócio romano. Como os planos de Deus para João não eram os mesmos do referido padre, nada deu certo nesse sentido. Em 3 de agosto de 1909, Dona Rosa resolveu mudar-se para São Luís do Maranhão. O rapaz estava com 16 anos de idade. Nessa ocasião, os planos de Deus começaram a se revelar e a se desenvolver na vida daquele jovem. No horário do almoço, João dispunha de 1 hora e 40 minutos de repouso. Ao lado da casa onde tomava a refeição, morava uma família cearense com a qual fez amizade. Assim, nos períodos de folga, passou a frequentar a casa dessa família. Certo dia, percebeu sobre a mesa um livro que lhe chamou a atenção. Pegou e leu o título impresso na capa: Bíblia Sagrada. Senhor João, isso é uma Bíblia protestante. Eu tenho uma católica. Se você quiser, você pode continuar estudando nela. A Bíblia, Senhor João. Muito obrigado. João passou então a ler durante a semana a Bíblia protestante e aos domingos estudar os livros católicos. Senhor João, muito cuidado. Aquele é o senhor Félix. Ele é protestante. Muito cuidado com o que ele prega. Todavia, como os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, e os pensamentos de Deus mais altos que os nossos pensamentos, a observação dirigida ao jovem João teve efeito exatamente oposto ao que se imaginava. A forma, então, como João Augusto entrou diretamente em contato com os evangélicos foi no mínimo inusitada. Senhor Félix? Bom dia, senhor Félix. Eu me chamo João Augusto da Silveira. Sou protestante. Que igreja você é? Bom, eu sou... Você não gostaria de ir até a minha igreja para no estudo? Pode ser, sim, senhor. Opa, será um prazer ter essa pessoa lá. É uma graça muito importante para nós. Eu gostaria de vir até lá. Muito obrigado. Ei, muito prazer. Conhecê-lo, hein? O senhor Félix era fundador da Igreja Presbiteriana em São Luís do Maranhão. Ali, naquela congregação, o jovem João Augusto, em 24 de dezembro de 1909, ouviu seu primeiro sermão evangélico. Enquanto isso, outras providências divinas já começavam a se esboçar naquele templo. Ei, irmão. Pregação muito boa. Você está lendo, irmão?
folheto que eu encontrei aqui no banco. Não, muito cuidado. Esse folheto é sabatista. Muito cuidado. Irmão, mas eu queria me dar um presente. Uma Bíblia. Uma Bíblia de presente para você ler na sua casa. Esse é o maior presente que eu já ganhei. Não, é o melhor presente mesmo. Muito obrigado. Volte sempre à nossa igreja. Depois da estada no Maranhão, a família Silveira retornou ao estado de Pernambuco. Convidado por um amigo, João Augusto foi a Recife. Ali, ele teve a oportunidade de assistir ao primeiro culto evangélico na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aceitou a doutrina adventista e defendeu-a com ardor, especialmente a obediência aos 10 mandamentos da Lei de Deus. Em 30 de junho de 1912, foi batizado nas águas. João Augusto foi convidado pelos pastores Frederico e Ricardo da Igreja do Sétimo Dia para substituir um obreiro que havia sido transferido para o estado de Minas Gerais. Aceitou o convite, que tinha como tempo determinado 10 meses de experiência. Findaram-se os 10 meses, e ele continuou no ministério ao qual serviu durante 11 anos, até 1928. Em 1922, recebeu das mãos do pastor Maia, no Rio de Janeiro, a credencial de ministro licenciado. Ainda no ano de 1922, João Augusto da Silveira foi consagrado ao ancianato pelo pastor Clarence Emerson. A consagração referida equivale à de presbítero, segundo a própria Bíblia Sagrada. Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, permaneceu até 1928, pedindo seu desligamento do ministério e da Igreja por motivos essencialmente doutrinários. Suas próprias investigações bíblicas levaram-no a aceitar a doutrina do batismo no Espírito Santo, com o dom de línguas estranhas, conforme ensina a Bíblia Sagrada. Em 9 de janeiro de 1929, recebeu carta de boa conduta. Com o passar do tempo, João Augusto foi se apegando mais e mais à doutrina do batismo no Espírito Santo, atitude igualmente tomada por sua esposa Marcionila. A conferência de 1928 em São Paulo recusou a prática de receber por votos crentes procedentes da Igreja Batista. Muitos crentes fiéis desligaram-se do movimento e, com o passar do tempo, estes criaram uma congregação. Um dia, o pastor João Augusto encontra-se com um dos decepcionados separatistas, defronte do salão deles, e este lhe diz em tom de lamento: Estou muito triste, preciso muito falar com o Senhor. Essa noite eu tive um sonho que aflige meu coração. Sonhei que essa casa, a casa de Deus, onde nós o adoramos com nossa alma e nosso ser, ela estava pegando fogo. Mas isso é maravilhoso, meu irmão. Maravilhoso? Como assim? Fogo é símbolo de purificação. Quem sabe Deus não queima a miséria espiritual que domina o povo que congrega neste salão. Não sabemos quanto tempo se passou desde que essas palavras foram proferidas. O certo é que no dia 24 de janeiro de 1932, já estava ao entardecer. Após a refeição vespertina, ele tomou de sua Bíblia e passou a recapitular as passagens referentes à promessa do derramamento do Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos. Veremos apenas o que ele escreveu de seu próprio punho no dia 25 de janeiro. Como em ocasiões anteriores, senti também minha alma feliz. Perguntei a Deus dentro de mim mesmo, por que a experiência tão gloriosa que a Igreja de Jesus Cristo nos primeiros dias recebeu, cuja promessa não tem limite de tempo, lugar e pessoas, não era recebida agora pela Igreja Cristã atual. Não obstante ser dito que a bênção de Abraão seria extensiva aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito Santo. Gálatas 3,14. Nesse momento, algo de sobrenatural me impulsionou a entrar no meu aposento, o que fiz, e ali ajoelhado perto da minha cama, com as mãos e olhos erguidos aos céus, pedi a Deus como quem conversa com a maior confiança de um filho a seu pai, que reciprocamente se estimam, que alegrasse a minha alma e não me deixasse ser surpreendido pela morte em circunstâncias espirituais tão incertas. Ah, como a história se repete! Não pedi para ser batizado no Espírito Santo, mas aquele que prometeu o Consolador aos seus discípulos e deu lá no cenáculo, e posteriormente a sua igreja respondeu à minha oração, em línguas estranhas e glorificações ao Pai e ao Cordeiro exaltado. O Espírito Santo completou em meu ser a obra excelsa da Trindade.
possuído do gozo que experimentava o meu coração, levantei-me da oração e glorifiquei a Deus pelo que havia recebido. Depois dessa experiência maravilhosa, o pastor João Augusto levantou-se e contou o fato à sua esposa, que lhe disse: "Só posso crer no que você diz. E o que vai fazer agora?" A essa pergunta, o pastor João Augusto respondeu: Se eu pregava a necessidade do batismo no Espírito Santo, sem ainda o ter recebido, com maior convicção o farei agora.